Opa, boa noite, gente. Bem-vindos aqui para mais um encontro da nossa comunidade, Craft Go Club. E, como já vem sendo habitual, segunda-feira, dia de encontro, e hoje encontro para falarmos um pouquinho sobre System Design. Eh, Como já vem sendo aqui habitual da comunidade, uma semana System Design, outra semana algoritmos e estruturas de dados. E hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre eh, no fundo, este encontro é de System Design e também o nosso Clube do Livro, onde nós abordamos o livro de System Design Interview do Alex Shui, ou então o próprio blog do próprio autor, Byte Byte Go, que no fundo acaba por ser a junção dos dois volumes desse mesmo livro, e esse livro, no fundo, acaba por ser o nosso guia para estes encontros, em que nós lemos um capítulo por semana ou neste intervalo dos encontros de System Design, e depois o objetivo é nós virmos aqui discutirmos a experiência de cada um e tudo mais. Bom, mas falando um pouquinho sobre a nossa comunidade, em resumo, nós somos uma comunidade de pessoas curiosos, especialistas, profissionais da área de engenharia de software e onde nós falamos tudo o que está relacionado com a disciplina de engenharia de software. E para nós, engenharia de software é todas as disciplinas que estão em redor para entregar um produto para um cliente, seja desenvolvimento, arquitetura, QA, design, infraestrutura, DevOps e outros temas mais específicos. Se a gente tiver que falar de questões de design patterns, testes, hoje em dia, como está em voga a questão de inteligência artificial, a gente tenta falar um pouquinho sobre tudo o que nós sabemos, aprendemos uns com os outros. Quem tiver experiência para trocar connosco, nós também estamos aqui para aprender e, no fundo, é essa a ideia da comunidade para a comunidade. A nossa principal presença é no Discord, onde nós temos lá o nosso servidor, só partilhando um pouquinho como é que nós chegamos lá. Ahm, Também temos aqui o nosso website, blog, e aqui quem quiser aceder no fundo à nossa comunidade, deixe-me tentar abrir aqui e opa, vamos ver, opa, não tenho logado aqui, mas eu posso partilhar aqui no fundo esta que acaba por ser a nossa comunidade. Temos lá vários canais, vários tópicos, vários assuntos, salas de voz para quem quiser. Tiver alguma questão, entra lá, chama alguém para a conversa, trocamos uma ideia. Quem tiver com disponibilidade ou interesse, entra e troca também uma ideia. No fundo, essa é a ideia. Ahm, Falando também um pouquinho aqui, que esta é a nossa nova cara, ahm, o nosso website, onde nós tentamos primeiro ter a agenda toda que nós temos pensada e os encontros que já aconteceram. Por exemplo, hoje estamos aqui no Clube do Livro. Para a próxima semana, se este encontro não postergar, nós vamos fazer o encontro de algoritmos e estruturas de dados. Caso este encontro fique demasiado grande, a gente acaba por fragmentar e adiamos o próximo, só para não perdermos o ritmo ao, ao encontro. E lá está. São os próximos encontros que nós temos, os que já aconteceram, assim como o link para a gravação, que acaba por ser um link para o nosso canal de YouTube, mostrando também um pouquinho aquilo que é o nosso canal de YouTube. Nós temos as duas principais playlists, ou agendas, ou roteiros que nós estamos a seguir, que é este do Clube do Livro, onde já fizemos inúmeros encontros. Vamos agora já temos 28, vamos para o 29º, que é isto que vai acontecer. Várias horas de encontros, várias discussões, muita coisa interessante. E temos o outro que também está a correr, que é o de algoritmos e estruturas de dados. Também vai ao mesmo ritmo, bastantes encontros, bastante.
assuntos que já falamos. Ahm, Mais, o que é que nós temos? Também temos o nosso repositório. Quem quiser entrar lá, por exemplo, temos aqui o repositório do próprio blog, completamente aberto. Quem quiser sugerir alguma coisa, alguma correção, alguma coisa do género, esteja à vontade. Quem quiser, inclusive, se achar que o site está interessante ou bacana, pode copiar, clonar, fazer o que quiser. Mais uma vez, da comunidade para a comunidade. São livres de fazer o que quiser e é esse o objetivo. Ahm, mas acho que em suma acaba por ser isso. O encontro do. Outra novidade, sim. A parte do blog. Uma dinâmica que nós ultimamente estamos a tentar fazer é, antes do encontro, tentar escrever um artigo, um post sobre. Começamos a fazer com algoritmos e estruturas de dados, está a resultar, acaba por ser quase o nosso roteiro para aquilo que vamos falar. Estamos começando a fazer também para System Design e hoje, curiosamente, vai ser isso o nosso roteiro. No fundo, vai ser isto que vamos falar. E mais uma vez, estes encontros, o Wilson preparou isto com muito carinho para nós, aqui escreveu, leu, tudo bem, mas a nossa ideia é, se alguém tiver alguma coisa a dizer, por favor, diga. Se tiver experiência, abra o microfone e diga. Se a gente dizer que alguma coisa errada, por favor, a gente agradece que corrija. É uma mesa redonda, essa é a ideia, porque nisto de System Design, e a gente pode ver aqui, o livro que nós estamos a seguir são inúmeros use cases, são. Ora, onde é que está? Hum, São inúmeros use cases, como se vamos pensar aqui, desenhar um rate limit, um banco de dados key value, um sistema distribuído de notificações, um crawler, um chat, inúmeras coisas que já aconteceram aqui. Dificilmente alguém vai conseguir, se calhar, trabalhar 5% destes use cases. Se calhar estou a ser demasiado otimista. Alguns nós trabalhamos, se calhar, em alguns, outros noutros, e a ideia é que a gente consiga agregar uns aos outros. No fundo, essa acaba por ser a ideia. E acho que é isso. Wilson, você quer acrescentar alguma coisa? Ou quem está aí quer dizer alguma coisa? Antes de passar a palavra para o Wilson, a pessoa que escreveu com muito carinho hoje aqui a nossa publicação. Opa, não, daqui, perfeito, Nelson. Falou tudo aí e, pô, e convite, né? Tanto para quem está aqui, né? Participar aí recorrentemente, né? Toda segunda-feira a gente tem um encontro para falar de algoritmo, algum algoritmo legal, alguma coisa interessante, ou mesmo algo que não seja tão legal, mas que a gente vê que tem um valor aí a gente dominar, ou pelo menos entender bem o conceito. E no, né, na outra segunda sempre vai ser System Design, que também é um tópico toca muito aí no dia a dia e também, eventualmente, entrevistas, né? Papos arquiteturais e aí por diante. Boa. Você quer partilhar o seu ecrã para ficarem mais livre aí para seguir? Ou como você quer Ou, para fazer? ou pode ser, eu compartilho aqui, pode ser. Ah, mas aí eu vou perder o Zoom aqui, então qualquer coisa aí vocês falem, A enfim. gente, a gente chama aí no backstage. Né, opa, por favor. Ah, bom, bora lá então. Deixa eu tentar. Que não. Bom, bora lá. Acho que vocês estão vendo, né, o nosso blog aí. Boa. Sim. Deixa eu só tentar ajeitar aqui de um jeito que a câmera não fica. Ah, boa, boa. Ah, bom, eu fiz esse outro aqui que ranquei ali o header do site para ficar mais, mais fácil. Ah, será que o nível de zoom tá legal aqui, né? Acho que tá bom.
Salve. Boa. Eu Tá vou beleza? falar Ah, o meu feature novo pro nosso site, modo leitura. é, verdade, né? Verdade. Bom ponto. Quem Eu É, mostro lá pra nós. quem quiser abrir PR, esteja à vontade. né? Sim, verdade. Bom, deixa eu tentar tirar aqui o que deu para tirar. Ah, bom, para mim era o F11 para entrar no modo full screen, mas enfim, eu acho que tá bom aí para ver, né? Não precisa entrar no modo full screen também não. Mas bom, como o Nelson falou aí, né? A gente chega no capítulo 25 do. Se a gente seguir pelo portal barra blog do Byte Byte Go, é o capítulo 25. Acredito eu que seja o capítulo 8 no livro, no volume 2 do System Design Interview, que é, que é desenhando uma história de objeto, né? Um- Parecido ali com o S3. E bora lá. Como eu coloquei aqui, e novamente, né, o que o Nelson falou, eu acabei colocando aqui ideias para a gente seguir, só para a gente fomentar a discussão com esses tópicos, mas o intuito é ser uma mesa redonda, né, para a gente trocar ideia, ver como o que a gente faria diferente, ver cada um desses tópicos aqui, experiências e etc, né? Ah, mas boa. E referente ao também a gente não vai. Acabou que o que eu coloquei aqui não foi seguindo o capítulo certinho, porque não faria tanto sentido, né? O legal é a gente pegar os tópicos para discutir, porque, enfim, se a gente quiser realmente seguir o capítulo, o livro está ali, né? A gente consegue ir, mas aqui o foco é a gente pegar nos pontos que, em tese, tanto em uma entrevista como se a gente se deparar com esse problema no nosso dia a dia, né, nas empresas, a gente consiga lembrar desses pontos centrais, né, que são os pontos que realmente fazem a diferença no design desse sistema. Mas só para trazer, né, o capítulo aí logo no começo ele sempre traz aquele diálogo entre o entrevistador e o entrevistado, mas no fim das contas, os requisitos funcionais do nosso sistema eu preciso ter um sistema ali que eu consiga criar buckets, eu consiga fazer o upload, download de objetos desses buckets, eu consigo fazer o versionamento desses objetos e eu também consiga listar os objetos de um bucket. Esses são os requisitos funcionais. E os requisitos não funcionais que ele traz são, bom, fazendo ali o que ele chama, né, da conta de papel de pão ali, a back of envelope estimations, né? Vai ser praticamente 100 petabytes de dados por ano, então vai ser muita coisa. A durabilidade tem que ser o que ele chama de six nines, né, que é 6 noves, 99,999%. A disponibilidade tem que ser o four nines, 99,99%. E a eficiência de storage é o, o foco, né? A eficiência lê-se também custo, né? Não necessariamente eficiência de performance, mas quanto menos custo, melhor. Ah, seguindo a linha do que traz ali, né? Desse projeto e do que o livro traz. Então, bom, dado aí esses requisitos funcionais e não funcionais, a gente entra para de fato startar, né, e desenhar. Aqui um pouquinho do que vai ser abordado, que até pensando agora, eu acho que eu posso remover aqui depois, né, fazer um patchzinho para esse artigo e remover, porque tem o índice aqui, então ficou redundante. Mas boa, a gente vai falar um pouco aí sobre os tipos de sistema de armazenamento, né? A terminologia ali, a gente falou buckets, objetos, etc. Eu acho que a maioria de nós está bem acostumado, né, por causa do S3, mas vai ser legal a gente só dar uma repassada em terminologia, caso alguém não seja tão familiarizado. A gente vai falar também o que é aqui, eu não sei se minha pronúncia vai ser a mais correta, mas Inode, né, enfim, que é uma estrutura de dados muito usada nos sistemas de Unix. Inclusive, ah, no Mac, né, se a gente der tanto no Mac quanto no Linux, né, se a gente der o ls-i, a primeira coluna é o número do inode que a gente, daquele arquivo. É bem legal. Enfim, também a gente vai trazer, falar um pouquinho da proposta, porque essa parte aqui do System Design proposto no livro é bem legal, onde a gente tem um routing que faz o roteamento e o placement, que cuida de onde vai colocar cada coisa. O livro também traz um trade-off, né? Sempre latência e consistência ali como que a gente faz a questão de redundância de replicação. Bom.
organização dos dados, durabilidade, a verificação de integridade, modelo dos dados, versionamento, otimizando o upload para grandes arquivos e garbage collection também. E bom, tem bastante coisa aqui, talvez não dê para a gente passar tudo nessa 1 hora e meia. A gente vê aí como vai. Dependendo, a gente faz um outro encontro, mas eu acho que na real a gente pode, quando começar a bater ali 1 hora e meia, a gente corre para, enfim, passa um pouco mais sumarizado em alguns e eventualmente a gente pode até fazer um vídeo, um spin-off aí depois se precisa, né? Mas bom, bora lá então entrar no primeiro tópico, que é bem legal. Assim, sendo bem sincero, eu já tinha vagamente noção, mas foi legal ler aqui que deu uma reforçada, né? Muitas vezes até lá no Azure, né, quando eu estou pegando os recursos, etc., eu acabo pegando, mas eu nem me toco tanto, né, no conceito. Então, a gente tem três tipos principais de sistema de armazenamento, né? O block storage, que é o bem raw mesmo, que é tipo, o que acontece lá no HD, né, que vai lá e salva blocos no teu HD, blocos no SSD, né, que os protocolos ali usados pelo próprio sistema operacional para conversar com o HD e assim por diante, que é onde a gente enfim, que é o RAW mesmo, né? Até tem, aqui, se eu não me engano, tem o protocolo, o NFS é um deles. Mas enfim, eu acho que eu não, talvez não coloquei aqui os protocolos, mas tem o NFS, tem alguns outros. Desculpa, na verdade o NFS é do File Storage, né? Que é uma de abstração. Mas enfim, o Block Storage é bem o RAW, né? O que acontece lá no HD, que fica meio espalhadinho, de vez em quando precisa fragmentar, desfragmentar, na verdade, etc. E aí, um nível acima de abstração, a gente tem o File Storage, que aí esse já é tanta abstração que a gente vê no sistema operacional, né, que a gente vê as pastinhas, toda aquela hierarquia, arquivos, pastas dentro de pastas, e assim por diante. Como também a gente tem alguns protocolos, né, como o SMB ali, a gente tem um servidor também que, perdão, que trabalha em cima, né, que é o Samba, né, que também a gente acaba usando o File Storage também. E, enfim, esse cara já é uma abstração acima do block storage, né? Que o block storage é bem blocos e bytes indo para lá e para cá. E o file storage ele entra sendo abstração, tendo pastinha, fazendo a coisa mais bonitinha e assim por diante. E geralmente utilizado em ambientes corporativos, né? Pô, bota lá o servidor, um monte de gente usa para compartilhar coisas, inclusive até um vetor de problema de segurança às vezes, né, que o permissionamento tem que ser muito bem feito. E depois disso a gente chega no Object Storage, que é o nosso caso aqui, que é o que a gente vai desenhar, né, um storage para objetos. E esse cara já é uma abstração ainda mais em cima. Não chega tanto a ser a abstração do File Storage, porque o Block Storage ele é feito para, como é que fala, né, um alto volume, dados não estruturados, não existe mais aquela hierarquia de pastinha. Até existe como a gente simular, né, fazendo usar o nome dos objetos com aquela barrinha, e a maioria dos providers de cloud deixam a gente simular, mas no fim das contas, cada objeto é, na verdade, uma chave e os dados, né? Não existe essa hierarquia de pastas, etc. Bom, e essa abordagem desse carinha aqui foca em durabilidade e escala, né? E, por consequência, sacrifica aí um pouco performance. Bom, mas acho que isso. Querem trazer algum ponto ou algo aí que vocês acham legal de citar, de falar desses três caras? Só uma questão, Wilson. Porquê que o Object Storage sacrifica a performance? Fiquei curioso nesse sentido. Então, a gente vai ver um pouco mais já já, mas é porque a maneira como ele acaba gravando, como ele é feito para escala gigante mesmo, a maneira que ele grava é diferente. E o que vai acabar fazendo com que ele não seja tão rápido quanto a leitura. E até porque, como a gente está falando de escala gigante, muito provavelmente seus dados vão estar espalhados em servidores, e aí para achar vai ter que sair buscando, né? Diferente do file storage, que às vezes a gente usa na nossa máquina e pô, o HD está logo ali,
e assim por diante, né? E também, se a gente fosse usar, por exemplo, File Storage nessa escala tão grande, a gente acabaria tendo alguns problemas de escala mesmo, porque a gente vai falar um pouquinho aqui para baixo, mas a maneira que o File, normalmente, tanto no Unix quanto o Windows, etc., como ele salva o File Storage aqui, não é tão otimizado. É otimizado talvez para usuários como nós, mas se eu quero realmente gravar em escala industrial ali, muito objeto, esse cara talvez não seja o melhor. E a gente vai falar já já um pouquinho. Mas o ponto que eu entendi, né, e o ponto que eu entendo mesmo, o sacrifício de performance é por isso, porque para conseguir essa escala, acaba que a gente entra em todas aquelas questões de sharding, replicação, de ter esse dado, ter que achar esse dado, né, como ele é meio que um chave-valor, não dá para trabalhar com hierarquia nessa escala. Achar o dado já é um desafio, né? Tem toda essa parte. Não sei se ficou claro, mas talvez aqui para baixo fique um pouquinho mais claro. Uhum. Mas é um bom ponto. E também, se alguém aí teve algum entendimento mais acurado aí que o meu, ou também quer compartilhar. Mas bom, uma comparação rápida aqui entre eles, né? O armazenamento em bloco ali, você tem a mutabilidade. Bom, o custo é alto, né? Enfim, normalmente são os HDs ali diretamente. Performance é de média alta ou muito alta. A consistência relativamente forte, quer dizer, na verdade é forte, né? O acessar os dados, aí tem uns protocolos aqui que eu também não fui tão a fundo. A questão da escalabilidade média, né? Porque se você for num nível muito alto de escalabilidade, a gente vai ter problemas que a gente vai falar. Eu acho que ali na hora que a gente falar do Inode, a gente já vai tocar nesse ponto do problema de escalabilidade que ele traz. Ah, indicados para VMs, né? E assim, o que a gente falou ali. Também, opa, ia falar algo, Nelson? Não, não, tá tudo bem. Não, vou. Ah, mas bom, se alguém quiser falar, só já no meio, né? E, bom, o armazenamento em arquivo, na verdade aqui, eu acho que eu fui meio infeliz aqui, mas na verdade é o file storage, né? Eu acho que eu não deveria ter tentado traduzir esse cara, mas o file storage, que é o armazenamento mais que a gente usa no sistema operacional, ou que até quando a gente vai conectar em algum servidor a gente usa, né? Conectar num Samba da vida, etc. A gente acaba usando mais esse armazenamento de arquivo. O conteúdo dele também é mutável. A gente também tem um custo ali de médio a alto. A performance dele também vai de médio a alta, né? A gente tem uma consistência forte ainda, os padrões, ali, os protocolos padrões. A gente também tem uma alta escalabilidade nesse cara, né? A gente, enfim, consegue ter clusters e etc., mas não tão alta quanto o nosso próximo cara. E, bom, indicado para sistemas, né? Arquivos mais generalistas. E o nosso Object Storage, né? Ele normalmente não, né? Ele não tem o conteúdo mutável. Aí é um ponto que é meio que uma decisão arquitetural, mas que é padrão dos Object Stories. O custo dele é mais baixo porque ele otimiza muito, muito para conseguir, enfim, colocar o máximo que dá nos HDs e assim por diante, né, nos drives. A performance dele, aqui que entra, a performance dele é um pouco mais baixa, né, a gente vai falar um pouco mais, mas a performance é mais baixa porque para ele conseguir otimizar muito o tanto que ele guarda no HD, por exemplo, ele acaba precisando fazer mais computação e assim por diante, né? O acessar os dados normalmente também é um acessar dados por REST, né? Enfim, lá no Azure, Blob Storage ou na AWS, né, no S3. Escalabilidade. Bom, de longe ele é o que tem a escala melhor, né? Massiva mesmo, porque no fim eu acredito que deve ser onde está a maior parte dos dados, né, do mundo, das grandes empresas usam extensivamente ele.
Bom, ele é indicado para dados binários, né, ou dados não estruturados, porque, enfim, os dados só vão entrando ali e não. É até de certa forma, né, no fim a gente só salva lá e puxa de volta os arquivos, né, a gente não precisa de nenhum tipo de estrutura ali como, sei lá, o file storage, a gente precisa das pastinhas, né, a gente faz o uso daquilo, aqui já não. Ah, bom, passando rápido nas terminologias, né, a gente falou bucket, acho que todo mundo aqui, quer dizer, uma boa parte, né? Mas na Azure, por exemplo, se eu não me engano, é container, né? Não é bucket, mas enfim, é o mesmo similar ali, que é o container, lógico, né? Onde a gente coloca os objetos. É um container, e novamente, os objetos são meio que chave-valor, eles não têm mais uma hierarquia. É, alguns cloud providers simulam, mas não tem. O objeto é o próprio objeto em si, que a gente está mandando lá para ser guardado. Bom, o RI, né? O RI aí cada objeto do bucket pode ser acessado direto, né, via o RI. E o versionamento, a gente pode ou não, né, vai depender um pouco ali da arquitetura do cloud provider, mas normalmente a gente pode ter versionamento e a gente tem versionamento, né, permite ter várias versões. E o SLA desse cara costuma ser um pouco mais elevado, né, mais focado em durabilidade e disponibilidade do que os outros caras, porque normalmente, enfim, são os. Apesar que também daria, né? Daria para fazer replicação e etc. com os outros caras também. Mas esse cara, ele tem algumas facilidades. Mas, bom, da terminologia aqui, eu acho que tranquilo, né? Alguém gostaria de trazer algum ponto ou algo desse ponto? Acho, Tranquilo? acho que é mesmo isso. Então, boa, boa. E, bom, agora a gente começa a entrar aí nos caras mais interessantes. E o Inode, eu confesso que eu já tinha ouvido falar disso, mas nunca tinha ido a fundo. Aqui também não fui tão a fundo, mas por cima, né, o Inode é uma estrutura de dados que o que eu entendi é que na hora que você monta o drive de fato, né, você formatou lá o HD, etc. Na hora que ele monta, ele já separa um espacinho que vai ser os inodes, né? E os inodes, eles, na verdade, o inode, né, essa estrutura de dados, ela guarda vários registros que representam os arquivos. E aí esses registros têm os metadados e os links para o link, né, para o bloco no HD do arquivo, o bloco ali para leitura, ou os links, né, porque pode ser que o teu arquivo ele esteja meio que fragmentado ali no HD, então ele pode acabar tendo vários links para o HD para a hora que o sistema operacional for ler e assim por diante, né? É usado no Unix, esse cara, né? O Inode, na verdade, vem do index node, aí depois virou hífen node e depois virou inode. Ah, enfim, esse cara aqui até coloquei alguns pontos aqui, né? Que essa separação é legal, tanto no sistema é legal, né? O inode que guarda os metadados dos arquivos e só ponteiros para onde os arquivos estão de fato. Fica mais fácil do sistema operacional se achar e calcular, sem precisar rastrear todo o HD para ver quanto espaço tem, quanto não tem, e assim por diante. E aqui, né, tanto no livro como se a gente for pensar também, é algo que para o nosso sistema, o nosso system design que a gente está fazendo, pensando no S3, no sistema parecido com o S3, esse cara também é legal a gente pensar de deixar os metadados separados dos dados em si, que é algo que talvez pode ser natural para alguns pensar nessa linha, para alguns não, mas isso vai trazer diversas vantagens de escala, ou de organização e assim por diante, que também traz diversas vantagens para o próprio sistema operacional, né? Tanto é que o Unix usa bastante isso. E alguns pontos interessantes aí sobre os nodes, né? Eles são estruturas de dados que armazenam toda a informação de um arquivo, exceto o nome e os dados, né? Porque o- na verdade, tem um índice com um nome que aponta para o inode que tem os metadados e o inode aponta para onde estão os dados de fato, né? Os inodes armazenam normalmente, né, tamanho, permissionamento, o owner, o grupo, a localização no disco, a data de criação, assim como data de modificação e outras informações ali que podem variar.
Cada arquivo possui um inode. O sistema tem limite de nodes, e aqui que é o ponto que eu acabei falando, né? Pode ser que você. E é legal que realmente pesquisando, algumas pessoas reportam, né? Que recebe a mensagem de que o HD está cheio, mas o HD não está cheio. Mas na verdade é porque acabou todos os nodes que a pessoa tinha. Isso pode acontecer se você salvar muitos arquivos que são muito pequenos. Né? Porque o padrão é que o sistema operacional, né, o Unix, vai calcular, vai criar, vai reservar o espaço de um inode lá na partezinha dos inodes para cada 2 KB de espaço no disco, né? Então, cada 2 KB de espaço, ele vai separar um inode ali, né? Então, se você tiver muito arquivo que é menos do que 2 KB, bem provavelmente você vai atingir o limite de inode antes de atingir o limite de fato de armazenamento. E como o sistema operacional é fixo, ele deixa aquele espaço para os inodes fixo, você vai acabar recebendo um alerta de que seu HD está cheio, né? Apesar de que não está de fato. Mas é bem legal. Você já. Enfim, eu confesso que para mim foi novidade o Inude, eu achei até interessante. Assim, já tinha ouvido falar o nome, mas eu nunca tinha linkado. Mas vocês já conheciam? Já tinham visto esse cara? A minha Eu não. não conhecia não, cara. Pra mim é novo. Boa, boa. Bom. É, o meu conhecimento no Unix aí não é dos melhores, tá começando agora, né? Na verdade já faz um tempo, né? Mas agora que eu tô usando um pouco mais. Mas esse cara foi novo para mim. Alguém mais experiente aí, espero que eu tenha feito um bom trabalho tentando explicar o que ele é. Mas aí tem 2 links aqui do artigo que vamos ver se a gente consegue. Talvez tenha algumas imagens que fiquem um pouco melhor para a gente entender esse cara. Ops, que não. Caraca. Aqui, até quando a gente dá o ls-i, a gente consegue ver aqui o número do inode. Bom, aqui não tem nenhuma imagem muito legal para ver, não. Bom, vamos tentar pegar imagens. Bom, acho que esse carinha aqui provavelmente já vai trazer algo pra gente. Bom, aqui são os inodes, né? Quando ele já vai direto para os blocos, quando ele tem alguns blocos de ponteiros que ele pode apontar para vários, assim por diante. Enfim, interessante aqui que ele forma uma árvore, né? Também não fui tão a fundo. Vamos ver esse cara aqui, que tem o file descriptor. O inode, bom, temos aqui. E o interessante também é que mesmo diretórios também acabam. Cada diretório é um inode, né? Porque ele acaba tendo todo. Precisa ter os metadados, né? Do owner, grupo e assim por diante. Mas enfim, bem legal esse cara. E baseado nesse carinha, né, no inode, que o autor ali no livro, né, ele acaba fazendo essa separação também no system design, que é algo que faz sentido, né? Você coloca os metadados em um lugar, enquanto os arquivos ficam em outro. E aí, ainda, né, seguindo essa linha, aí entra o nosso sistema de roteamento e o sistema de placement também, que é o sistema de roteamento. Enfim, aqui a gente não vai desenhar, fazer o system design exatamente ali, a não ser que vocês queiram, né? A gente pode tentar rabiscar. Mas o legal é que ele fez um sistema de routing que, por exemplo, vai chegar ali no nosso sistema de routing qual que é o arquivo que está sendo procurado, né? Eu acho que aqui para baixo tem isso. Vai chegar no sistema de routing qual que é o arquivo, né? Poxa, eu queria sei lá, imagem de Node que está lá no nosso bucket blog. Aí ele vai consultar no placement, né? Vai passar o ID e falar, poxa, eu tô procurando aqui, né? O ID.
ele aqui provavelmente ele já vai fazer algum tipo de, com certeza, né? Vai ter algum shard, alguma coisa envolvida ali, para ele conseguir encontrar aquele arquivo. E ele vai consultar no placement. E pode ser que tenha um cluster de placements, tenha vários placements, mas ele vai consultar naquele específico, baseado no que ele sabe aqui, falando que, ó, preciso do arquivo imagem de Inode do, do nosso bucket blog, né? A imagem do blog, o nosso bucket lá. E o placement, ele é o cara que ele vai conhecer todos os nós, né? Os nossos primários, os nossos secundários, e assim por diante, e ele vai fazer a computação ali para encontrar qual que é o nó que seja mais, que seja melhor, né? O mais apropriado para esse cara que está procurando receber o arquivo que ele está procurando. E aí o placement ele meio que ele não faz, né, o design ele optado pelo livro é que ele não faz de fato a transferência do dado, né? Ele só vê, ele conhece todo mundo, ele tem um mapa completo do cluster e assim por diante, e ele fala pro routing, ó, o arquivo que você quer tá lá no, e aí passa o endereço ali, o IP do nó e a partição e o nome do arquivo e esse cara vai lá e busca aqui. Então é bem legal ele fez essa separação também. Aqui a gente já está falando do Na verdade, aqui ele não está falando nem dos metadados, né? Aqui já chegou, aqui em tese já é todo o serviço do dado em si. A gente não está falando dos metadados aqui, né? O dado em si ele vai chegar com ID, provavelmente lá nos metadados já ele pegou os dados que precisavam de permissionamento, etc. E chegou aqui já com o ID de um objeto a ser buscado. O routing pergunta para o placement onde buscar. O placement avisa para o routing vai atrás nos nós, né? Bom, o Routing Service seria o cara que recebe as requisições, ele direciona, ou ele direciona o objeto, né, se for um upload, ou ele, se for uma operação de busca ali, ele descobre onde está para trazer. O placement é o cara que conhece todo mundo e faz todo a- eu diria que a gente vai ter vários nodos ali, que são os nodos de dados em si, né, que servem para armazenar os dados. E vai ter várias réplicas, né? Consequentemente, a gente vai ter os nossos primários, várias réplicas, vários nossos primários, né, em alguns clusters e várias réplicas também. E esse placement é o cara que sempre tá de olho em todo mundo. Inclusive, no design aqui, esses caras, eles mandam um health check, né? Na verdade, aqui a setinha está invertida, mas eles mandam um health check pro placement, avisando que, tá tudo certo, tô tranquilo, tô com tanto de HD ocupado, tanto de HD sobrando, e tá tudo certo, né? E aí, diferente de clusters onde a gente tem, onde o primário acaba também sendo meio que um orquestrador, aqui o primário é meio que somente onde os dados primários estão, né? O orquestrador, de fato, é o placement que fica re- recebendo health checks e orquestrando a galera toda e sabendo exatamente onde mandar cada dado. Isso é bem legal. Bom, os nós de dados, né, eles são serviços que guardam os dados ali. O nosso foco ali é durabilidade e confiabilidade, né? Então a gente vai conseguir isso aqui através de replicação. Tem outra técnica que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas replicação já é uma boa maneira de a gente conseguir durabilidade e confiabilidade. Então aqui as mensagens de Heartbeat, sempre que enviar, elas vão, né, ali. Na verdade, o Heartbeat também serve como um novo nó se registrando, né? Quando o placement recebe um Heartbeat de um cara que ainda não estava ali no parque, no mapa que ele tinha em memória, né, de todo mundo, ele registra esse cara, dá um ID para esse cara, ele retorna um ID único, ele retorna também o mapa do cluster completo ali, principalmente aonde esse cara precisa replicar. E aí esse cara vai ter os daemons deles ali, os serviços, né, em background que vão rodar fazendo a replicação desses dados. Ah, e bom, acho que nessa parte aqui do routing e placement é isso, né? E por que que ele... Aqui eu achei até interessante, né? Por que que esses caras não são o mesmo? Porque eles têm responsabilidades bem diferentes, né? O placement é meio com um cara,
que até aqui embaixo eu coloquei um mapa. O placement meio que em memória ele tem um mapa como se fosse esse daqui. Eu acho que o zoom não tá tão legal, mas eu acho que também não vai dar para dar muito zoom. Mas, enfim, ele tem ali o começo do mapa, o começo da árvore. Ele tem o mapa dos data centers. Depois dos data centers, ele tem um mapa também, aqui a gente poderia pôr as availability zones, né, as zonas de disponibilidade. Depois ele tem os hosts e as partições desses hosts. Então ele tem todo esse mapa onde ele toma conta para saber exatamente para onde mandar um dado novo, né? Poxa, um cara que era primary ali deu ruim. Então deixa eu elencar uma réplica como primary, ao mesmo tempo que agora eu trago um outro cara como réplica para esse. Coisas assim, né? Esse cara que seria o responsável. Então, se esse cara fosse responsável por isso e ainda fazer o roteamento e toda a questão dos dados, né, passando por ele, ele ficaria um pouco sobrecarregado de funções e até mesmo a escala desses dois caras é um pouco diferente. Então, por isso que ali no design do livro ele acaba separando. Ah, mas, bom, alguém gostaria de trazer algum ponto aí sobre essa parte do serviço de roteamento, do placement, dos nós de dados? Bom, alguma dúvida? Algum ponto para discussão? Né? Dúvida, eu não sei se eu vou saber responder muito, mas a gente discute. Né? Diga lá, Nelson, você sempre tem algum ponto aí a ressaltar? Né? Para já está tudo ok. Eu, como disse, eu estou mais para aprender do que para opinar. Tá, boa, boa. Mas, bom, não, perfeito, perfeito. Ah, e, bom, e no fim é aquilo que a gente sempre fala, né? Muito provavelmente tanto se a gente entrar como candidato a uma entrevista de System Design, como também se a gente, como entrevistador, a gente dá esse problema para alguém ali, para um candidato, é, pode sair outros designs, né? Mas alguns pontos aqui legais são a questão de alguém vai ter que controlar todo esse mapa, alguém vai ter que lidar com eventuais falhas e avisar como que vai ser a replicação e assim por diante para esses caras. Aqui também, esse nó primário, né, quando ele fez o Heartbeat, ele foi registrado e acabou virando um nó primário. E, e ele recebeu do placement a informação de para onde ele tem que replicar. Então, esses tracinhos daqui que ficaram meio bagunçados são o fluxo de replicação também, né? Ele mandando a replicação para o nó secundário e para o segundo nó secundário. Até esse conceito de heartbeat aí, cara, é muito interessante. Pelo menos eu escuto muito pouco falar dele, mais de health check, mas quando precisa escalar algo de forma dinâmica, de forma muito mais fácil, sem ter um controlador central, cara, faz muito, muito sentido. Deu um. Nossa, é um conceito muito importante e muito pouco falado, né? Exato, exato, né? Isso é muito massa, né? O, fazer o Heartbeat acaba que um cara acaba conseguindo, né, entender todo mundo e eu achei muito massa que o Heartbeat também já funciona como o registro, né? A hora que recebe, você já registra, pô, esse cara é novo. A gente começou a mandar Heartbeat, bora registrar. Exato, porque senão, pô, tu imagina, teria que fazer um cara centralizador que teria que conhecer talvez de infraestrutura, fazer toda uma volta para conseguir registrar esse cara e tipo, com algo simples, uma chamada HTTP para quem tá controlando resolve o problema, sabe? É É, muito top. pô, é isso. Realmente, realmente. Esse cara. Também, esse cara me abriu a mente em vários pontos também. Esse mapa que ele mantém, né? A questão de receber o Heartbeat. Achei muito, muito massa. Até, enfim, tá. Esses últimos capítulos estão ficando meio densos, mas está trazendo bastante coisa legal. Né? E um ponto aqui também que é a questão da latência e consistência, né? O trade-off entre a latência e consistência. Porque esse trade-off ele se baseia na pergunta, né, que é quando que a gente considera que o dado foi salvo com sucesso, né? E aí, dependendo da resposta para essa pergunta, a gente tem alguns níveis nesse trade-off. Por exemplo, se a gente considerar que o dado foi salvo com sucesso
quando eu acabei salvando em todos os, tanto o nó primário quanto os dois nós secundários, acaba que a minha latência vai ser maior, porém a minha consistência vai ser blindada, né? A gente, pô, mandei o dado lá, chegou no data routing, ele conversou com o placement, descobriu onde que ele tinha que mandar o dado, mandou pro primary, e aí o primary acabou, né, replicando para os dois secundários, e aí retornou a resposta, né? O diagrama aqui não foi dos mais felizes, mas foi a maneira que eu achei para conseguir fazer né, a linha aqui do tempo, digamos assim. Mas enfim, o routing recebe, salva o dado na verdade ele passa o dado para o primário, que salva, replica, e aí a gente considera ok e retorna para o cliente. Um outro ponto também poderia ser e aí a gente já vai acabar diminuindo um pouco a latência, o que é bom, porém diminuindo também um pouco a nossa consistência, né, ou pelo menos o risco de ficar inconsistente, porque nesse segundo ponto aqui a gente pode considerar como salvo com sucesso quando eu salvo em dois, né? Eu salvo no nó principal, no primário, e em uma réplica. E a outra réplica vai acontecer de maneira assíncrona enquanto eu já retorno para o cliente, logo que eu salvei em nó secundário. Então acaba que eu tenho algum risco aqui, mas eu já estou melhor do que salvar só no primary. E nesse aqui eu acabei diminuindo a latência porque eu não preciso esperar salvar nos dois. E por fim, a gente chega no mais apressado aqui, digamos assim. Só que aí é onde eu tenho mais risco de ficar inconsistente, né? E eu acabo tendo menos consistência, né? Ele vai ter baixa latência, consistência eventual, porque, bom, nas réplicas eu não sei se já replicou ou não, né? Diferente desse aqui, que eu tenho uma consistência forte, porque quando eu retorno a resposta, eu sei que o cara que eu salvei já está em todos os nós. Enquanto que nesse aqui, eu mandei o dado para o serviço de routing, ele salvou no meu primer ali, no meu nó primário, e já retornou para o cliente. E eu não sei quando ou se até deu certo ele salvar no secondary e no secondary, no segundo secondary, digamos. E aí é bem arriscado, porque pode ser que dê algum problema e dê um problema nesse cara, e aí já era, né? Enquanto aqui a gente já está um pouco mais blindado, né? Porque se tem um problema nesse cara, ou mesmo se tem um problema nesse cara, a gente já vai receber um erro aqui no cliente, a gente vai saber que não salvou, que deu um problema ali, alguma coisa aconteceu. Agora esse aqui a gente mandou para cá, vai que ele não consegue replicar e enquanto ele tentava replicar, por algum motivo ele quebrou ali de algum jeito. Enfim, então esse aqui é bem mais arriscado, porém a gente tem uma latência bem mais baixa do que os outros. Então é esse trade-off também que é legal de quase sempre, na verdade sempre, né, que a gente acaba trabalhando com replicação. Eu não me lembro, enfim, talvez Cristiano e Giovanni, vocês que mandam super melhor que eu no Kafka. Eu me lembro que o Kafka tem eu não lembro se é o WEC, né? Que tem a configuração onde você pode fazer ele dar o WEC salvando no primário, ou dar o WEC só quando termina de replicar tudo. E, enfim, tem algumas configuraçõezinhas que você consegue controlar, né? Aqui, em tese, no livro ali, ele traz que a gente não necessariamente colocaria isso como uma configuração, seria uma decisão arquitetural do sistema, mas no Kafka é legal que você consegue ter isso como configuração para o próprio cliente ali que está usando. Era justamente essa pergunta que eu tinha e traçar esse paralelo. Por esse exemplo, quando você confirma lá a escrita em todas as réplicas, no fundo acaba por ser parecido a isso. Sim, exato, né? Exato. Na hora que eu estava fazendo, eu lembrei do Kafka. Enfim, faz um tempo que eu precisei configurar essa parte, mas eu lembro que pelo menos uma réplica ali era bom. Era bom pegar o EC só depois de uma réplica para não ter problema. E, e isso também E me o faz trade-off lembrar, aí é. Esperando. isso também faz lembrar lá da parte, quando a gente fala do CAP, no fundo, a resiliência a partitions, se você quer a garantia que a escrita foi feita em todos os nodes, no fundo, significa que qualquer partition que você tem no seu sistema
no fundo manda o sistema abaixo, porque você já não consegue ter a consistência garantida. E no fundo, lá está, aceitar um pouco dessa consistência ou de, como é que é, consistência eventual. Saber que não está escrito agora, mas eventualmente vai estar escrito. No fundo, acaba por se calhar permitir que você atinja lá os 6 zeros, não era? Seis novos, perdão. Zeros não convém, neste caso. É, Mas aí também é onde vem talvez a negociação, né? Como é uma decisão arquitetural, pode fazer o que a AWS muitas vezes faz, tá? Tipo, entre clusters da mesma AZ, consistência é, 99999. Mas entre regiões, aí já é eventual, né? Porque aí tem a latência de você transferir para um lado para o outro. Então, talvez um mix de arquitetura que seria, se os clusters estão na mesma região ou dentro de um raio mais perto, talvez a gente faz o EC de todo mundo. Porque aí você não prejudica tanto a latência porque eles estão conectados, sei lá, por fibra ótica, né? Todo mundo conectadinho. Mas uma outra região, tipo, a região dos Estados Unidos, a região do Brasil, não dá para você manter essa consistência e o acknowledge nos dois, né? Tipo, vai ter uma replicação no background acontecendo. Então, se é uma decisão arquitetural, talvez dá para fazer essa negociação, né? Tipo, talvez aqui a gente mantém, talvez lá não. exato, né? É um bom ponto também, né? A gente pode acabar vendo por níveis, né? Igual você falou, né? Talvez no mesmo cluster ali, nas mesmas, ou availability zones, né? A gente consegue trabalhar de um jeito, mas com região, com certeza, seria bem mais complicado, né? Fazer consistência forte. É, tudo vai de caso, né? Vai que sei lá, o sistema prefere ali esperar alguns segundos e ter isso replicado em vários lugares do mundo, talvez. Mas exato, é um bom ponto, né, de negociação. Mas como o tópico aqui são arquivos, né, no geral, se for um arquivo muito grande, começa a ficar mais e mais, tipo, meio que exponencial, né, a latência. Exato, né? Para cada. É, exato, né? Se você quer ter a consistência forte e tá subindo um arquivo de 1 GB, vai ser complicado, né? Tá. Bom, boa. Mais algum ponto que vocês gostariam de trazer nessa parte da latência versus consistência? Faz-me lembrar também, pelo menos o que você trouxe lá, a questão do Raft Protocol, quando você, no fundo, também tem lá o conceito. Isto puxando um pouquinho o que você disse lá atrás, quando Sim. falou do heartbeat e tudo mais, e a garantia que alguém está, no fundo, a controlar o estado dos nodes e que você, no fundo, acaba por passar a responsabilidade para alguém lhe dizer: Ok, não está totalmente publicado, aceita-se aqui alguma latência na consistência, mas há uma garantia que vai ser escrito eventualmente. Fez-me lembrar um pouquinho também esse protocolo. Sim, sim. O Raft, né? Uhum. Se não me engano, é o Pact e o Raft. Se não me engano, tem os dois. Mas pelo menos quando eu vejo mais o Raft. Enfim, posso estar falando besteira agora, né? E até um bom cara da gente trazer em algum outro vídeo, né? Mas normalmente eu vejo ele sendo usado quando você não tem um orquestrador, né? Na verdade, você quer achar o primary ou quer entender se o primary ou se alguém ficou pelo caminho, né? Aí o Raft fica meio que todo mundo falando com todo mundo, né? Pingando todo mundo, até eles entenderem que, opa, o primary parou de responder, bora, enfim, e aí executar algum processo, né? Eu acho que o Raft em si ele é mais o processo de ficar pingando ali e o protocolo desse entendimento. Mas exato, né? Ele garante, entre aspas, né? Pode acontecer alguma catástrofe, mas
ele garante que sempre, bem rápido, todo mundo já vai saber que alguém ficou para trás e já vai tomar providência para voltar a manter replicação e o cluster de pé, né? Até pensando nisso, por exemplo, se a gente aceita só salvar no primário e os dois secundários a gente deixa para depois. Se der problema na hora da escrita de alguns do secundário ou nos dois, meio que a gente não tem muito como saber, né? Tipo, como que a gente se recupera disso? Ou se, beleza, a gente vai salvar nos três ao mesmo tempo. Salvou no primário, o primário manda salvar nos dois. Se der problema em um deles, tem que esperar subir um novo nó ligado nesse primário e aí salvar nele e depois retornar para o cliente o resultado. Tipo, envolve umas complexidades a mais também nesse cara, né? Sim, Uhum. é, o legal é que tem muito, tipo, por mais que a gente ainda entrou a fundo, ainda tem muito mais coisa, né? Dá pra ir ainda mais fundo, né? Tipo, tem muito desafio, que a hora que você resolve, aparece um outro desafio. E, bom, é muito maneiro. Mas, mas diga lá, Nelson, acho que você é. Isso é uma questão. A questão aí do mapa onde você tem o mouse neste momento. O, o objetivo desse mapa é só entender onde está cada objeto, tem cluster, em node, ou ele também tem mais algum objetivo? Como tem aqui esse shape de árvore, fez-me lembrar quando a gente estava lá no encontro de. Não me recordo. A gente falou de Merkle Tree, não me recordo ao certo. Mas ele tem alguma semelhança com isso ou é só coincidência a nível do shape aqui representativo? Eu acredito que foi mais uma coincidência, Ok. porque o meu entendimento foi que ele tem esse mapa, com certeza, né, para ele ver quem tá ativo, quem não tá, e etc., e tomar algumas precauções e providências, mas também para ele saber balancear, né? Pô, chegou um objeto novo aqui para salvar, deixa eu ver como que os É mais, clusters, as partições estão de espaço, se eu não estou sobrecarregando uma, seria mais coisas uma assim. espécie de sharding do que propriamente outra coisa, certo? Isso, exato, charging e também aquele, enfim, né, para ele também não replicar, tipo, sei lá, replicar a partição, um cara na partição 9 ali do mesmo host ou dois hosts, Hum. eventualmente dois hosts que estão na mesma zona, alguma coisa assim, né? Dependendo de como for, para ele conseguir separar, né? Ou mesmo muitas vezes isso aqui serão containers, né? Tipo, tem vários containers no mesmo host, então também não vou deixar, não vou replicar em dois containers que estão no mesmo host, né? Tipo, mais esse controle também de as réplicas ficarem relativamente distantes, né? Para uma catástrofe nenhuma não afetar a outra. Hum, entendi. Boa, boa. Sim, total faz sentido. Se calhar ali como você parte do início da árvore, tentar ir para duas pontas completamente distintas para uma espécie de garantir que tem duas regiões, ou tem dois data centers, ou alguma coisa desse género, ou duas máquinas, né? Sei lá, Exato. pensando aqui numa heurística Sim. qualquer, ir para o lado, um do lado direito e ir para o lado esquerdo, não dois nós muito próximos, podia representar também, se calhar, potencialmente a mesma máquina, ou a mesma região, ou alguma coisa do género. Exato, exato. Esse é o meu entendimento. E enfim, que aí pode entrar até dependendo do tier das configurações do cliente, né? Se o cara não é o premium lá do Web Storage, muito provavelmente a replicação dele vai ficar na mesma availability zone ali, né? Não vai nem ter muito Uhum, em regiões, etc. Mas foi esse o meu entendimento. ok. Boa trade-offzinho ali de a latência e consistência que a gente falou.
bastante cara aqui. Ah, e a organização dos dados também, né? Aqui é um ponto que vai tocar no que a gente falou dos nodes ali, como o sistema Unix faz, e outros sistemas também, porque, como a gente falou, esse cara, ele no livro ele traz, esse cara não é muito otimizado, ou seja, eu tenho esse cara de 4 KB e falando em blob storage, pode ser que um cliente mande muito arquivo pequenininho e coisas assim. E para esse cara ser de fato muito otimizado, a proposta no livro e que o autor traz como sendo de fato o que todo, ele é colocado de modo generalista, que os object storage, os sistemas de storage de objetos fazem é você não vai ter esses objetos salvos em arquivos separados para otimizar o máximo possível de tanto escrita quanto também de espaço mesmo, não correr o risco de você ficar sem os nodes ou algo assim. Vários objetos vão ser salvos no mesmo arquivo até. E aí ele até cita algo que a gente, lá quando a gente falou do Kafka, né, desenhou um sistema como o Kafka, a gente viu também que é o WAL, né, o Write Ahead Log. É, isso, Write Ahead Log. Tipo, como a gente falou, esses caras eles são imutáveis de fato. Eu não, diferente dos outros tipos de storage, eu não vou atualizar o arquivo que eu escrevi. Eu vou, na verdade, mandar um outro arquivo. E aí, por isso, ele vai acabar versionando, coisas assim. Mas então, o- a proposta do autor, né, e como ele traz que esse tipo de problema é resolvido, é de fato eu tendo um arquivo e aí eu vou escrevendo, vai chegando arquivo, vai chegando objetos, eu vou escrevendo naquele arquivo e eu tenho um data store nesse meu nó, aonde eu tenho o ID do arquivo. Na verdade, eu tenho o ID do objeto, eu tenho o nome do arquivo e eu tenho o offset, né? Então, com isso eu consigo, na hora que alguém pedir para ler o arquivo ID3, eu vou nesse meu data store e falo, poxa, o objeto de ID3, ele está lá no arquivo 125, no offset, sei lá, 50 mega e alguns kbytes. Aí ele vai lá e lê só aquela. E claro, nesse cara também vai ter o tamanho, né? Ele vai lá, sabendo o offset, sabendo o tamanho, ele lê só aqueles dados e, e retorna, né? Então, essa é uma maneira de sair das limitações que o sistema de arquivos normalmente tem, algumas limitações. Também é uma maneira de, como ele está usando aqui o write ahead log, como a gente viu lá no Kafka, esse cara, ele existem maneiras, opa, existem maneiras de realmente colocar o próprio arquivo para ser um write-ahead log e aí você ganha muito mais performance do que se ele for um arquivo enfim, um arquivo aberto para escrita em qualquer parte dele, né? Ele sendo somente append, você consegue ser bem mais performático. Um desafio aqui que acontece, né? Com certeza vai acontecer, é que se você tiver vários unidades de processamento, né? Vários núcleos do processador, você vai acabar. Enfim, se você tiver só um arquivo, você vai acabar. Seus núcleos vão bater cabeça tentando escrever no mesmo arquivo, vai corromper, alguma coisa assim. Então, algo ali que ele traz, que é bastante usado, é que você acaba tendo, por vez, um arquivo para cada núcleo de processador. E esse arquivo também, para você não ter o efeito inverso, né, de ficar muito lento, porque você tem um arquivo de 2 tera que você tem que sair caçando os blocos, você coloca ali um limite por arquivo de alguns gigas, né? Então, sei lá, o exemplo e a opção de design do autor é 4 gigas, então a cada 4 gigas ele fecha um arquivo, marca aquele arquivo somente para leitura e começa um próximo arquivo. E aí vai chegando objetos, ele vai escrevendo, marca e vai para o próximo. E aí tem um data store, que a gente vai falar um pouquinho já de qual data store seria legal, mas tem ali um banco de dados ali que vai marcando, fazendo esse índice, né? Poxa, objeto ID tal, tá no arquivo tal, offset tal, tamanho tal, e assim por diante. É bem interessante esse cara, a maneira como ele traz ali, e realmente faz sentido, né? Tipo, ele sai das limitações do Inode, outras limitações
do file system normal que a gente conhece. Mas, bom, tem algum ponto aí que vocês gostariam de falar desse cara, ou dúvidas? Novamente, eu posso tentar até um exercício bom para ver se eu, se eu entendi legal. Ou tá tranquilo? Acho que está tudo tranquilo. Boa, boa. Achei bem legal ele trazer de novo, né, o Write Ahead Log, e realmente faz sentido. Ah, e, bom, alguns pontos aqui. O acesso à escrita tem que ser serializado, né? Não pode ser concorrente, tem que ter alguma maneira aí de serializar esses caras. Podemos ter arquivos dedicados a cada núcleo, foi o que eu trouxe ali. E bem provavelmente, né, uma sugestão legal e com certeza vai ser necessário. Ah, esse nó vai acabar precisando ter o ID de objeto, o nome do arquivo, o offset e o tamanho do arquivo. E aí ele traz também algumas opções. Como esse cara vai ser um cara que não vai ser acessado por um monte de servidores, vai ser um cara que pode ficar internamente nesse nó, o, o data store que vai servir de índice para ele saber onde está cada objeto, né, em qual arquivo que está, qual offset, etc. Ele traz esses dois caras, tem o Rocks Database, que eu não conhecia, mas enfim, tem o sitezinho oficial dele aqui. E ele também fala que pode ser um SQL, né? E acaba trazendo para o SQLite, que ele traz ali como sendo uma ótima opção, principalmente porque não vai ter um monte enfim, não é como um servidor de uma web API, e sim apenas o próprio nó ali para ele se achar, né? Ele próprio quem vai ver esse arquivo e achar os objetos ali nos seus arquivos. Enfim, ele traz alguns, né? Esse RocksDB é baseado no SSTable, ele é rápido para escrita, porém não é muito legal para leitura. Tem os links aqui. E o SQL, né, normalmente baseado em B-trees, B+trees, etc., a leitura é super rápida, então como a gente vai ter muito mais leitura, né, é algo que lá no começo ele trouxe também, que a leitura vai ser bem maior. Uma opção para requisito de leitura maior do que escrita, e uma opção confiável, né, e bem levezinha, e que dá para, tipo, não precisa de ter um servidor, etc., dá para você trabalhar com arquivos ali. O SQLite é o que no fim acaba sendo a opção selecionada para fazer essa indexação interna do próprio nó, de conseguir achar os seus objetos. Bom, daqui acho que tranquilo, né? Podemos ir ou tem algum ponto que vocês gostariam Vou fazer mais uma menção honrosa ao Kafka aí, né? Porque o RocksDB é o que power o Kafka Streams tem uma função no Kafka Streams que você consegue trazer tipo uma cópia do tópico para dentro da sua máquina, como tipo um cache local. Ele usa RocksDB para isso. E também o KSQLDB. Não sei se você já ouviu falar basicamente a tool de streaming do Kafka, que você consegue fazer join de dois tópicos, fazer umas paradas bem malucas lá. E a base desse KSQL, uh, KSQLDB, é o RocksDB também. De curiosidade. Pô, que massa, massa, maneiro. E faz sentido, né? Que ele é otimizado para escrita, né? Que no fim o Kafka é otimizado para escrita, né? Então vai vir uma Total. pancada. Mas, bom saber, não sabia. Que massa. E tem os linkzinhos aqui para site oficial, também para. Tem um artigo sobre SS Table também que eu não. Inclusive eu tenho que dar uma olhada depois para aprofundar um pouquinho. Fica aí um tema também da gente falar um pouco mais em algum outro momento. E bom, aqui chega num cara que eu confesso que eu vou saber falar por cima. Um cara que me pareceu muito massa, mas entender ele me pareceu também um desafiozinho ali que precisaria de um tempinho mais investido. Mas enfim, algo que o autor ali traz no livro também é a questão da durabilidade dos dados, né? Isso é algo que a gente precisa.
mas ao mesmo tempo também a gente precisa otimizar custo de storage. E o- normalmente, né, para a gente pensando em réplica, 3 réplicas, a gente tem, de certa forma, uma segurança e uma durabilidade aí já assegurada, né? Eu vou ter um nó primário, vou ter 2 réplicas, então, em caso de um nó, sei lá, acontecer alguma coisa, eu ainda tenho dois, aconteceu com outro, eu ainda tenho um, então eu acabo tendo aí uma resiliência de poder perder 2 nós e ainda conseguir ser resiliente o suficiente para ter aquele dado ali e garantir minha durabilidade. E isso é bem legal. Então ele traz aqui, né? A replicação ela é mais simples de implementar, né? Até não é nem tão simples, porque se a gente for entrar no detalhe, né? Que foi o que o Cristiano trouxe, a gente ainda vai achar outros desafios e não é tão simples assim, mas enfim, ela é mais simples do que a outra maneira. A latência é mais baixa, comparado ao que a gente vai falar ali embaixo. Esse cara aqui, ele consegue atingir os 6 noves, né? Ah, eu não entendi tão bem a conta ali, né? Eu também não acabei não indo muito atrás, mas os 6 noves tem a ver com a replicação em 3 nós. Ah, teve um link ali que ele trouxe, né? Pô, os 6 noves você alcança com os 3 nós. É uma conta que, enfim, talvez eu deveria ter tentado entender um pouco mais, mas teve uma relação ali que ele trouxe, né? E aí ele trouxe aqui também com 200% de overhead de armazenamento, né? Ou seja, se eu tenho um armazenamento, eu vou precisar de mais 2 vezes o mesmo armazenamento para replicar 3 vezes. Então, esse aqui é o ponto que a gente pode otimizar utilizando o Erasure Coding. E comparado aos métodos tradicionais, o Erasure oferece o mesmo nível de proteção, ou seja, você ainda vai ter, se você perder do, sei lá, 2 terços, né? Eu posso dizer assim, 2 terços do, do, do- dos seus nós, ou de onde esses dados estão armazenados, você perder 2 terços, perdão, você ainda consegue recuperar todos os dados 100% sem grandes problemas, né? Porém, o Erasure oferece o mesmo nível de proteção dos dados com a sobrecarga de armazenamento significativamente menor, né? E a eficiência alcançada é alcançada armazenando os dados de paridade em vez de cópias. E aí que a magia acontece e, enfim, eu não consegui entender 100%, mas o que esse cara faz é que ele consegue fazer, ainda que você consiga recuperar os seus dados, mesmo que você perca 2 terços deles, né? Só que você não precisa mais de replicar, de ter o mesmo armazenamento vezes 3. Você só precisa ter mais metade. Você só vai precisar gastar, se você tem ali, sei lá, ou como a gente falou lá no começo, né, 1 petabyte. Você só precisa de 1 petabyte e meio para para ter o mesmo nível de resiliência, né? Se você perder os dados, seria o mesmo nível de você ter a replicação em 2 lugares. Então, enquanto a replicação em 3 lugares você precisaria de 3 petabytes, aqui você só precisa de 1 petabyte e meio para conseguir o mesmo resultado, né? Mas aí ele adiciona latência, porque esse cara é fortemente, aí o Nelson que vai saber explicar esse cara pra gente, ele é fortemente baseado em matemática, ele faz contas, né? E, e, mas aí, E Nelson, fica aí de dever de casa, hein, Nelson, depois você entender esse cara e explicar ele melhor pra gente. Mas diga lá. isso é baseado lá com os RAIDs dos discos? Quando você. Hum, Eu também não entendo muito lá dos RAIDs, para ser bem é, sincero. Você tem lá o RAID 1, o RAID 2, RAID e por aí vai. Há alguns que você tem, mesmo que um disco vá para o espaço, ele ainda consegue recuperar os dados todos. hum, é, eu, eu não sei, mas pelo menos a minha lembrança eu também não manjo. Pode ser que tenha, né? Porque a gente tem aqui uma maneira muito mais otimizada, né? Mas até onde eu me lembro,
vagamente do curso de computação, ciência da computação, o RAID era meio que a réplica mesmo, né? Ele talvez entraria como o que você precisaria de Mas, ter dois. mas acho que existe vários tipos de RAID. Provável, é verdade, né? Tem o Tem, RAID 1, tem RAID 2. várias variações, né? Tipo, tem o RAID que ele é um para um, né? Tipo, se você tem dois HDs, tem que ter mais dois. Eu acho que, se eu não me engano, esse é o RAID 0 ou um. Mas aí tem os RAIDs que, tipo, para cada 3 HDs tem que ter dois de, de redundância. A cada, sei lá, 10 você tem que ter 5. Então tem uma conta lá mais ou menos, só que depende do RAID. 0, 1, 2, 5. Tem vários lá, Uhum. mas é exatamente isso. Tipo, é redundância física, né? Tipo, ele de fato Sim. tem os dois caras funcionando ao mesmo tempo, né? Tanto que, eu não lembro agora se é o RAID 0 ou se é o RAID 1, que você consegue aumentar o teu throughput do HD, justamente porque você tem dois caras funcionando ao mesmo tempo, né? Na- Ali. E também é o que permite você, nos NAS, fazer hot swap, né? Tipo, você arrancar um HD no quente ali, tirar um e pôr outro, e tudo continua funcionando. Isso é. A Então vai primeira entrar vez nisto, que eu fiz isso e vi isso funcionando, eu falei, caramba, que da hora. vai entrar nisto que está aqui a acontecer, né, Giovanni? Mais ou menos. O que o Wilson estava a dizer. Você meio que tem, só precisa de mais 50%, mesmo que perca os dados, ainda consegue recuperar. Exato. Hum. Talvez, né? Um ponto aí pra gente depois descobrir, né? A gente atualiza lá no artigo, né? Mas, mas esse cara que enfim, ele é muito maneiro, né? Engenharia e matemática junto ali para resolver os problemas. Porque o que ele faz o split, né? Ele pega aquele arquivo, objeto, quebra em vários chunks e separa esses chunks e ele cria o que ele chama. Deixa eu ver se tem aqui os. São os parits. E aí ele cria esses parits, só que esses parits eles não são necessariamente réplicas, né? Eles meio que com esses parits você consegue sobrepor e fazer uma fórmula que é Hum. ou essa Reed-Solomon, ou algumas fórmulas baseadas no Shor, que Provavelmente é overlays, né? Cada uma dessas partes. é exato, exato. Mas eu realmente ali foi não, mas se você, eita, será? Bom, acho que eu apertei aqui para na gravação. Deixa eu só confirmar se voltou. Mas continua a gravar. Acho que Eu acho que continua. voltou. Acho Acho que que vai só ter um parou. split. Mas eu junto ali. Mas, mas exato, é um meio que um overlay que faz ali, faz um cálculo que se você perder alguns, você consegue usar esses parts para recuperar esse gap que faltou. Só que o trade-off disso é que você acaba, você não vai, você não faz só quando você perde, né? Você sempre que você for ler um arquivo, você vai ter que. Porque agora seu arquivo não está centralizado, não está em um bloco só, né? Ou talvez nem mesmo em um mesmo host. Então, toda vez que você vai pegar um arquivo, você vai ter que sair buscando os chunks em vários lugares, fazer um Hum. cálculo, montar ele de volta e devolver. Então, você acaba tendo um overhead de Hum. latência mesmo, né? De computação e complexidade. Porém, nesse cenário aqui, onde a gente, enfim, onde aqui o principal custo é de fato storage, esse overhead não é tanto problema. Inclusive, lendo em alguns cloud providers, eu acho que até foi os links que o próprio livro colocava, você, dependendo do cloud provider, quando você coloca que esse arquivo você quer acessar naquele tier hot, né, pelo menos a Azure põe como hot. Se você coloca em hot, ele não vai usar o Eraser Coding, porém ele vai te cobrar mais caro e ele vai usar a replicação normal porque é mais rápido, né? Aí os que você coloca no padrão ou
o Glacial, ou que você quase não vai acessar, aí ele já aplica o Eraser Coding o máximo possível, porque vai ser mais lento, mas vai ser um custo bem reduzido para o próprio cloud provider, né? Então, Hum, é, eles interessante. têm... Eu Sim, confesso, eu confesso que quando nos cloud providers a gente falava, eu escolhia lá as tiers mais cold, no fundo. Eu imaginava, e depois quando você tem lá aquele tempo gigantesco do restore, às vezes chega-se até 12, 24 horas, dependendo do tier quando vai. Eu imaginava mesmo que havia lá o robô de cassete que ia tirar lá das máquinas que estão quentes, com os dados quentes, tirava, arquivava e depois o robô novamente tirava e voltava a pôr, não sei. Por isso é que eu imaginava levar assim tantas horas. é, faz sentido, né? Eu imagino que ele deve usar o Eraser o máximo possível nesses casos, né? Se brincar, até diminuindo menos que 50% de custo, né? E esse, mas até quando no Standard, eu acho que, enfim, eu não consegui ver certinho, mas pelo menos pelo que eu entendi ali pelo livro e alguns outros caras outros materiais que eu vi, o Standard meio que já vai usar o Eraser, né? É só o Hot mesmo que aí o Cloud Provider vai te cobrar mais e vai falar, então beleza, você vai pagar, então vai ficar replicado mesmo, vai ser rapidinho. No mais. Mas eu achei, poxa, eu achei muito interessante esse cara de fazer o split, né? Quebrar em vários chunks e conseguir otimizar de 200% para 50%. Pô, maneiraço, Uhum. Interessante. né? Ou seja, nas Ma- camadas mais alto, no fundo, está ali a estratégia mais, vamos ver, imaginar, naive, vá. É, Que é aquela que no fundo acaba por, você falou lá no início, que é mais do que um blob até no mesmo ficheiro, não é? sim, E acho exato, duplicado. Ok. exato, Interessante. exato. Sim, esse cara é bem massa. Inclusive, depois, se a gente animar de ir mais a fundo, Fazer um, não é? né? Brincar ali, fazer trazer mais, Brincadeira, é? né? Né? O, bom, deixa eu tentar pular isso aqui. Mas o Minio, né? Minayo, que é aquele serviço open source de arquivos, ele tem também, você consegue configurar para ele fazer o eraser. Você consegue, enfim, ele tem até uma calculadorinha aqui, a calculadora que você fala o número de hacks, o número de servers, os drivers, o Eraser Code Stripe Size, que ah, e esse daqui, né? O parity aqui, quanto maior vai ser, quanto maior ele vai granularizar mais, porém você vai ter, por exemplo, se eu ponho 4 significa que eu posso perder 3 quartos e eu ainda consigo recuperar, né? Se eu coloco 5 significa que eu posso perder 4 quintos e eu ainda consigo recuperar. Então, só que aí o processamento para ele remontar tudo sempre também vai ficando cada vez maior. É, é bem legal. 3 quartos, consegue perder o cluster quase tudo e ainda assim recupera tudo. É, Nossa Senhora. é, junta É, é, matemática e ne- engenharia, é nessas horas que eu acredito em magia negra. né? É, total, né? Esse aqui também, pô, só aqui de ver, pô, como, né? Vou conseguir o mesmo resultado do que se eu tivesse em 3 lugares, tendo em 1,5 lugar. Esse aqui já me deixou bem curioso e meio fascinado aí nesse cara. É muito massa. Mas bom, aí os próximos carinhas aqui já são um pouco mais tranquilos e até questão do time, acho que a gente já um pouquinho mais rapidinho neles. Mas a questão da verificação da integridade dos dados, né? Isso é só porque ele fala e com certeza
a gente precisa, né? Tem o que eles chamam de domínio de falha, né? Porque pode ter falha, o cliente mandar errado, pode ter falha na rede, pode ter falha na replicação, enfim, pode ter falha para todo lado. E a gente precisa de uma maneira de saber se aquele arquivo, ou mesmo aquele objeto, ele está íntegro, né? Então é o checksum aí que a gente já vê bastante aí desde os tempos de, enfim, baixar arquivos torrent ou baixar mesmo em algum site, alguma coisa, e você recebe um checksum para você conseguir bater e ver se está válido mesmo. Ah, e alguns algoritmos aí que são rápidos, né, para fazer o checksum em arquivos grandes também sem perder performance. E também o autor traz ali que a gente é bem interessante fazer tanto no arquivo completo quanto nos objetos. Então, como a gente falou, um arquivo ele vai ter vários objetos ali dentro dele. Esses objetos vão acabar tendo o seu próprio checksum e o próprio arquivo também vai ter. Então, você consegue garantir tanto o objeto quanto o arquivo completo tá íntegro. Bom, acho que a parte da verificação de integridade é a parte mais tranquila. Mas alguém tem algum ponto que gostaria de falar nesse ponto? Acho que vale a pena ressaltar também que ele é muito importante para a segurança. Se no meio do caminho tiver algum atacante modificar as informações dos dados, se na porta de entrada tu salvou aquele dado ali, na hora da volta ele tem que estar exatamente igual. Isso garante que a tua estrutura toda está segura também contra ataques, né? De uma forma simples, com cálculo matemático ali, né? Sim, exato. Pô, ótimo ponto, verdade, verdade, né? Eu acabo. Me abriu o olho aí, porque eu acabo às vezes pensando só na questão da integridade, consistência, né? Mas segurança também, né? É um ótimo ponto, verdade. Boa, massa. E bom, aí a gente chega na questão dos metadados ali e o sharding. Ah, aqui nada muito, enfim, muito diferente, né? A gente vai ter, por exemplo, na hora que alguém pediu um dado ou mandou para gravar um dado, vai ter um sistema de metadados que ainda não seria bem o sistema que a gente falou ali. O sistema que a gente passou aqui para cima seria mais o sistema focado em já guardar o arquivo depois que já passou por esse sistema de metadados. Mas porque o sistema de metadados vai ser mais, enfim, vai ser quase que um CRUD ali, onde vai vir um arquivo, vai salvar os dados, etc, né? O interessante mesmo desse cara é o sharding. E, e bom, ali o autor traz que a tabela de buckets, enfim, normalmente os buckets, você não vai ter tantos buckets, né? Vai ser pequeno, pode acabar ficando em um único banco e com réplicas ali, ou você ter bancos, na verdade, nos clusters por regiões ou por países, etc. Não vai ter tanto problema, né? Não vai ter tanto bucket. Normalmente, uma empresa não tem tanto bucket, ela tem muito objetos. Aí, a tabela de objetos, sim, essa precisaria ser particionada, né? Ter todo um sharding. E o autor traz alguns pontos ali, mas no fim das contas, ele traz que o sharding legal seria por bucket, pelo nome do bucket e pelo identificador barra nome do objeto, porque aí você consegue fazer a busca pela o URI, né, o identificador único, que chega como uma URL, e você consegue achar facilmente no shard, né? Se questão fosse, seria meio difícil, enfim, se você não tivesse o nome do bucket, porque esses dois caras aqui, eles também vão estar presentes na URL. Sempre que alguém chamar, esses caras vão estar presentes. Então acaba que sempre que alguém chamar esses caras vão estar presentes, se eles estão presentes no sharding, vai ser bem mais fácil de fazer o roteamento para chegar no sharding correto para recuperar aquele dado. E um desafio também é listar por bucket, né? Por mais que eu tenha aqui o bucket name como sendo parte do sharding, também tem o object name, então pode ser que esses caras caiam em shardings diferentes, né? Tipo, vários objetos do mesmo bucket podem acabar caindo em shards diferentes, dependendo do tamanho da empresa ou de quantos dados, né,
o owner daquele bucket salva ali, pode ser que os objetos caiam em shards diferentes. E aí a ideia que o livro traz, e que ele traz que a grande maioria dos sistemas de storage realmente fazem, de storage de objetos, é que tem um banco separado só focado em listagem, né? Quando você faz a listagem dos objetos dentro de um bucket, normalmente não vai ser nem de fato o banco de dados dos objetos. Vai ser mais um outro banco totalmente desnormalizado e focado em só listar os objetos. E muitas vezes também o próprio cliente toma conta de muita coisa, né? Porque os objetos vêm tudo. Porque, como a gente falou, aqui não existe uma hierarquia de diretórios. A gente coloca as barrinhas, finge que tem, emula, né? Emula que tem, mas não tem. Então, muitas vezes, vem uma pancada, ou pelo menos boa parte daqueles caras que estão naquele. Por exemplo, se você procurou entre aspas, diretório barra filmes. Então, meio que o servidor vai te mandar tudo que está dentro do barra filmes, independente se são subdiretórios ou não, vai acabar mandando tudo e o cliente que faz o jogo ali de apresentar isso parecendo ser diretórios, mas na verdade ele recebeu tudo e só fez o roll-up de diretórios na apresentação. Ou alguém que esteja na frente da própria aplicação ali, um BFF, alguém fazer esse roll-up ali. Ah, mas bom, se tratando ali do sharding, é meio que esse ponto que ele traz, né? Ele não traz muito. Aí também poderia entrar região e vários outros pontos, mas ele traz mesmo o sharding sendo feito pelo bucket name e pelo object name, porque o caso mandatório, digamos assim, né? O caso dominante, né? O caso de uso dominante é buscar um item pelo seu o, o bucket name e object name, né? Pelo seu URL. A listagem a gente acaba não usando tanto, na maioria das vezes a gente usa mais quando a gente está desenvolvendo e listando e vendo ali, né? Mas muitas vezes a gente já vai direto num objeto pelo ID dele. E muitas Mas vezes bom, até se torna uma limitação, por exemplo, pelo menos no Blob Storage, quando a gente fala de Table Storage no Azure, ele agrupa no mesmo sharding pelo bucket name. Então, se tu colocar muita coisa no mesmo bucket name, tu vai ter problema de performance nisso. E a própria Azure fala isso para ti. Então, às vezes tu tem que ter até estratégias de ter bucket names diferentes para não precisar ter esse step a mais de alguém cuidando desse sharding do sharding, sabe? É bem interessante. Acho que com Blob Storage de arquivo eu não sei se tem essa limitação, mas o Table Storage eu sei que rola esse problema. pô, massa, massa. Né? Que eu imagino que o table, por ele salvar registros, né? Às vezes ele salva até mais do que arquivos, né? Você consegue inserir muito mais registros do que arquivos, mas provavelmente os arquivos também devem passar por desafios similares. Ó, massa. Bom, bora pro nosso próximo carinha. Acho que ele já está se aproximando aí dos finalmente. A questão do versionamento, né? Ali atrás, em algum momento, a gente falou do que ia ter o Rocks Database ou o SQLite para fazer aquele indexamento no próprio nó, né? Onde esse objeto, ele, esse objeto, ele tá em tal arquivo, tal offset e assim por diante. E com versionamento, a gente acaba que consegue trazer, vai ter que adicionar a versão, e aí essa versão ela vai acabar sendo adicionada tanto nesse carinha, quanto também na base dos metadados ali. Não, minto. Perdão, na verdade, a versão vai ser só na base dos metadados, né? Aquele carinha lá, ele vai continuar só com o Object ID, porque com o Object ID ele consegue achar. Porque cada versão, na verdade, vai ter um Object ID diferente. Então, desculpa, o versionamento ele não vai ficar no
naquele date store do próprio nó. Ele ficaria no nossa base de dados dos metadados. Mas enfim, para implementar o versionamento, a gente precisaria de algumas coisas, né? Adicionar a configuração do versionamento, né? Porque o, o cliente ali do nosso a storage de objetos, ele pode escolher se ele quer versionar ou não, ou a gente pode eventualmente uma flag ali. Então a gente precisaria adicionar uma configuração. Essa configuração estando ativa, ativaria o versionamento. A gente também ajustaria o esquema dos metadados para a gente ter também a versão do objeto ali nele. Essa coluna só será usada se o versionamento estiver habilitado. Show. A gente pegaria também para alterar o comportamento do upload de arquivo, onde em vez de ele sobrescrever o registro, porque até então ele sobrescreveria os metadados que já estavam, né? Ele, no fim, como a gente falou, é imutável, então ele criaria um novo arquivo, marcaria o anterior como para deletar e faria um update nos metadados. Mas agora, como a gente está habilitando o versionamento, em vez de ele sobrescrever os metadados, ele vai criar um novo registro de metadado com o mesmo bucket ID, com o mesmo object name, porém agora com um object version diferente, que aí vai ter um object ID diferente também, né? E o object version ele traz sendo um time e o UID. Esse cara aqui, eu pesquisando sobre, eu vi que ele cai mais ali no Cassandra, que tem um carinha chamado Time UID, mas é um identificador ali que é baseado no timestamp, então ele sempre é incremental para facilitar a indexação. E bom, e aí eu tendo essa versão, né, lembrando aqui que agora então eu não apago a versão anterior, eu não marco para apagar e eu também não sobrescrevo o metadado. Eu vou continuar tendo metadado de todas as versões para que eu consiga, né, navegar entre elas, eventualmente voltar algum. E persistir os dados no Data Store como um novo objeto. Então, continuo seguindo como acontecia antes. Chega um objeto, o mesmo objeto ali fazendo um update, eu vou adicionar ele lá no Data Store, que é aquela parte que vai chegar para o routing, ele vai perguntar para o placement, e o placement vai achar o nó correto, e o routing vai jogar para esse nó. E aí esse nó vai ter um arquivo aberto, que é o arquivo da vez que ele está gravando, vai vir um objeto, ele vai colocar naquele arquivo e gravar o offset, o tamanho e onde está aquele arquivo naquele nó. Tá bom? A lógica de leitura também teria que ser atualizada, porque agora eu teria no metadado eu teria várias entradas para esse bucket e objeto, né? Só que eu teria várias versões, e eu sempre pegaria a última. Então, retornar sempre a versão mais recente, e essa será sempre a versão considerada a versão atual. E aí, como é um time UID, ele é baseado em tempo, então ele sempre vai ser incremental, vai dar para pegar o último. E bom, e aí implementar o suporte à marcação de delete, né? Porque antes, quando eu deletava, eu podia excluir ou mudar alguma flag para deletado, né, no bucket, mas agora esse delete aqui, ele vai ser um pouco diferente, porque quando eu deletar, eu achei até interessante a maneira como o autor trouxe, né? Porque ele fala que quando você deletar, o deletado também, agora que você habilitou o versionamento, você não pode sair apagando. Então, o deletado também é uma nova versão do arquivo, é uma nova versão onde só vai estar lá flagueado que foi deletado. Então, sempre que você deletar um arquivo, você não vai de fato deletar, você vai salvar uma nova versão com um tipo de flag dizendo que está deletado. E aí, eventualmente, baseado em configurações, quando de fato passar o tempo ou de fato o usuário, o owner ali mandar os arquivos deletados de fato serem deletados, né, e fazer o purge das versões, esse cara acabaria de fato aí sim alterando o- os metadados ali, né, o store de metadados e também saindo marcando os arquivos como sendo para deleção nos data store, nos nós de dados mesmo, onde a gente tem os metadados e é onde os dados de fato são salvos e marcando lá para ser deletados, que agora, bom, eu acho que a gente pode até pular o objeto
otimizando aqui o upload de objetos grandes, porque vai ser a parte bem legal, que é a parte do Garbage Collector, que é a parte do deletar de fato os dados, né? Porque até aqui a gente falou que ia ser um write ahead log, né? Então, vai vir no objeto, eu vou escrevendo eles, né? Mas ou eu vou querer excluir ele em algum momento, ou mesmo tendo versões, em algum momento, sei lá, eu boto que eu quero as versões só do último mês, do último ano. Em algum momento, de fato, esse cara vai ser deletado. E se esse cara, se eu tenho somente o write ahead log, eu estou escrevendo e estou andando para frente, como que eu vou excluir esses arquivos? E aí que é o legal desse cara, né? E vai ser uma exclusão lazy, não vai ser feita na hora, porque eu não vou lá naquele arquivo que eu já fiz e recortar ele e, e fechar, né? Então, existe um garbage collector que ele fica andando pelos arquivos que já foram fechados, e o que ele faz é o seguinte: quando eu de fato quero excluir um objeto, né, eu vou mandar esse comando vai acabar passando lá, né? Não estou versionando, estou de fato excluindo. Vai chegar lá nos nós de dados, vai chegar para o nó de dado específico e vai falar, pô, o objeto ID tal tem que ser deletado. Esse cara vai pegar isso, vai lá no index dele usando o SQLite e vai marcar, ó, recebi o comando de deletar esse arquivo aí. Então, esse cara, ele ainda está aqui, mas está aqui a marca de deleção dele. Eventualmente, o garbage collector vai, em algum momento, chegar naquele nó, e passando arquivo a arquivo, chegar naquele arquivo. Chegando naquele arquivo, o garbage collector vai olhar no SQLite, ali no index, né? E ele vai repassar aquele arquivo inteiro, só que aí agora ele vai criar uma cópia daquele arquivo, fazendo o seguinte: ele vai olhar no index e falar, pô, esse arquivo ainda está ativo, então eu vou copiar. Esse arquivo ainda está ativo, vou copiar. Poxa, esse arquivo aqui já foi excluído, então eu vou só skipar ele. Esse outro foi excluído também, vou skipar. E aí no final, o resultado vai ser que ele vai ter passado por um desses arquivos append only, onde tem um monte de arquivo que já foi excluído, e ele vai criar uma cópia só com os arquivos que ainda estão ativos. Uma vez que ele fez isso, verificou o checksum de todos os objetos, está tudo ok, ele pode excluir, de fato, o arquivão antigo que ainda estava inteiro ali. E aí, como esse novo arquivo ficou menor, ele não dá esse arquivo como concluído ainda. Ele vai para o próximo arquivo que ele vai executar o garbage collection, até que ele preencha esse novo arquivinho que só está com os ativos, fique do tamanho que ele citou no começo, né? O autor traz 4 gigas. Uma vez que ficou, ele marca esse arquivo como read-only e vai para o próximo. Então, eu achei bem maneiro que lá atrás, quando ele falou que ele ia fazer um arquivo append-only, eu fiquei pensando, né? Poxa, como que vai excluir esses dados, né? Uma hora eu vou querer excluir, como que vai excluir? Eu achei bem legal, que a exclusão, na verdade, só faz uma marquinha de excluído no index ali dos objetos que eu tenho, e eventualmente o garbage collector vai passar fazendo cópias desses arquivos, porém só copiando os arquivos que ainda estão ativos e só ignorando os arquivos que foram excluídos, marcados como excluídos, porque aí de fato vai ser excluído e vai sair. Ah, enfim, e aí ele vai fazer a deleção preguiçosa, entre aspas, que não aconteceu no momento da deleção, mas sim quando o garbage collector passar. Alguns dados órfãos que resultantes de uploads corrompidos ou alguma coisa que aconteceu ali no meio do caminho, os dados ficaram ali sobrando. E também dados corrompidos, né? Eventualmente ele vai ver o checksum não batendo, né? Vai tomar a providência de trigar algum tipo de duplicação, verificação de réplica e apagar aquele dado. Mas enfim, pensando no garbage collector, é isso enfim, que é bem legal, né? Que até se parece um pouquinho aí com o garbage collector que a gente tem nas linguagens que vão fazendo a limpeza. Eu espero que o que eu falei tenha ficado claro, que eu, né? Enfim, mas digam aí, qualquer dúvida, ou o que vocês acharam desse approach? Achei Eu bem ia, interessante. eu ia comentar dessa parte do arquivo ser marcado, né? Só tipo marca e eventualmente ele de fato vai embora. Eu lembrei de um vídeo. Não sei se vocês conhecem o Manual do Mundo do Iberê lá. Uma semana, duas atrás, ele postou um vídeo sobre para onde vão os arquivos que você apaga, né, no seu computador. E é legal que
ele fala de forma bem educativa que, na verdade, sabe aqueles programas de recuperação de dados de HD? Por que que eles conseguem recuperar seu dado? O Iberê fala sobre isso no vídeo, né? Então, tipo, mais ou menos isso que você falou. Quando você apaga alguma coisa do seu computador, na verdade, ele não é apagado. Ele é marcado como obsoleto. Tipo, aqueles blocos dentro do HD é marcado como está disponível. Mas, de fato, só se sobrescreve eventualmente quando você vai escrever alguma coisa e precisa daquele espaço para ser armazenado a tua nova coisa, né? E eu achei interessante que casou mais ou menos com o que você falou aqui, né? Tipo, aqui você está marcando, eventualmente você vai passar a vassoura, né? Depois. Mas no próprio HD mesmo, eu acho interessante o Iberê explicando. Depois mandei o link no Zoom, que depois a gente linka também compartilhando na comunidade. Mas bem educativo, falando disso também, tipo, que o HD não de fato exclui as coisas, né? Sim. Pô, e é maneiro, né, de a gente ver, né, tipo, porque tanto nesse lance quanto no lance do Inode, né, mesmo a gente pensando no sistema, pô, gigante ali, né, massivo de escrita, de vários clusters, soa que eles seguem as mesmas regras que a gente até com HD, né, igual a gente falou às vezes ter dois HDs na máquina e fazer as estratégias, como também a questão do Inode, os metadados ali, como essa questão da exclusão, né? Não de fato excluir. O que faz sentido, né? Porque seria muito mais fácil só virar uma flag do que sair limpando todo um blocão do HD, né? E também de curiosidade também que eu lembrei aqui, que também usa mais ou menos essa mesma estratégia, o DynamoDB. O, o TTL do Dynamo, ele até fala, tipo, quando você marca uma coisa com TTL e dá o tempo, é recomendado que você ainda tenha na sua aplicação uma lógica para validar o TTL, porque você ainda pode buscar o arquivo, ele pode ainda estar lá, apesar que o tempo já expirou, porque exatamente acontece isso, tipo, acabou o tempo, não quer dizer que ele excluiu, quer dizer que ele está disponível para ser excluído. Então, eventualmente, assim, não demora tanto, mas tem a chance de você pedir aquele documento, né, no documento, aquele record, e ele ainda vir para você, né, mesmo que o TTL já expirou. Não sei se o Redis é assim também, mas eu lembro que no Dynamo tem esse detalhe aí também, tipo, e de novo, né, ele marca como está disponível para ser limpado, né, o garbage collector dele lá fazer o trabalho. Mas pode ser que ele não esteja, né? Pô, Paralelos massa, aí massa. É, exato, né? O ponto de a gente ficar esperto, né? Tipo, porque nessas otimizações, né, acontece isso, né? O trade-off talvez pro Dynamo, ele falou, a a gente não precisa ter toda essa precisão, né? Ah, que, que eu até é interessante, depois eu vou ver o Redis, né? Porque no Redis eu imagino que muita coisa que a gente faz, a gente está esperando que ele tenha uma precisão, né? Até às vezes algum token, alguma coisa, a gente tá esperando que ele de fato inspire para a gente tomar providências. Então talvez nele, de fato, seja algo mais preciso. Mas interessante, né? As otimizações, né? E como a gente tem que ficar de olho, né? Que até os dados do HD, por exemplo, é algo que é bom, né? Não é algo que daria problema, é algo que talvez às vezes você exclui alguma coisa que você não queria, apesar que a gente não tem muito acesso aos softwares de recuperação, né? Mas, mas massa. E esse lance do Garbage Collector eu achei muito, muito maneiro. Eu confesso que eu fiquei, no começo eu fiquei pensando, pô, como que ele vai excluir isso depois pô, me surpreendeu muito. E bom, acho que isso, acho que chegamos ao final do nosso encontro de mais um capítulo. Mas bom, algum ponto que vocês gostariam de trazer? Algum ponto, alguma dúvida, algum ponto para discussão? Alguma melhoria que a gente falou aqui?
parabéns pelo conteúdo, Wilson. Foi massa e maçante. Foi bem, bem denso aí Sim. o conteúdo, bem maneiro. Pô, valeu, valeu. Mas nada, pô, valeu pra gente, foi massa pelo papo. É, e esse ó, ele foi avançando e cada vez vai ficando mais denso e mais coisa, né, abordando, mas massa. É nessas horas que a gente é lembrado que a nossa área tem mini universos em cada coisa que você olha, né? Tipo, a gente entrou aqui em armazenamento, aí você começa a falar do mundo de armazenamento, né? Do mundo de storage, e aí a gente puxou um pouquinho de infra, né? Dos RAID ali, e coisa e tal, que já é outro universo completamente paralelo ao que a gente, na maioria, que está acostumado a fazer no dia a dia, né? É um bom lembrete aí, que, tipo, a nossa área é gigantesca, né? Exato, exato. Demais, demais, né? É, a gente se apoia em algumas abstrações, né? Porque se não fosse as abstrações, a gente ia ficar louco. Mas bom, penso que isso aí, então. Alguém tem algum ponto? Gostaria de admirar um ponto? Se não, então bora. Alguém gostaria de se despedir também, né? Pô, quem, é, quem estiver vendo o vídeo aí, né, no YouTube que chegou até aqui, valeu demais aí por participar também, né? Praticamente participou do encontro. E, bom, vamos lá para a comunidade, vamos, né, participar dos encontros ao vivo aí. E para quem tá aqui, pô, valeu demais, galera. Sempre, pô, super enriquecedor e super massa aí nossos papos. E vamos que vamos. Para os próximos capítulos aí, próximos algoritmos e bora juntos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Valeu.